Romance de fita. Chama-se de romance de fita o neorrealismo, a produção ficcional brasileira de inspiração realista produzida a partir de 1928, ano da publicação de Abagraceira, de José Américo de Almeida, que inaugura o período. Em função do predomínio da temática rural, generalizou o conceito de romance regionalista, para indicar o laço da época, apesar de alguns romances urbanos fazerem parte do mesmo período. As características comuns ao romance de fita são a verossimilhança, o retrato direto da realidade em seus elementos históricos sociais, a linearidade narrativa, a tipificação social e a construção ficcional de um mundo que deve dar a ideia de abrangência e totalidade. Características muito semelhantes ao do realismo machadiano, acréscimo do regionalismo e das conquistas modernistas de introspecção e liberdade indivídua. A década foi marcada também por um impressionante florescimento de estudos sobre a sociedade brasileira, com destaque especial para a Casa Grande e Senzala, 1936, de Gilberto Freire. Os romancistas que então enfatizam as questões sociais e ideológicas do Brasil. Getúlio Vargas assumiu a Revolução e inaugura o Estado Novo. O escritor, ao invés de pegar em arma, usa a ficção, a descrição e o romance como forma de denunciar as desigualdades existentes. Agora vamos falar sobre as obras dele. Foi Caé, Vida Seca, e os contos foi Memórias de Infância, Linhas Tortas e História de Alexandre. As características da obra. De maneira geral, seus romances caracterizaram-se pelo interrelacionamento entre as condições sociais da psicologia das personagens. Uma língua precisa, enxuta, despojada. Períodos curtos, mas de grande força expressiva. Seu romance Caé gira em torno de um caso de adultério ocorrido numa pequena cidade do interior nordestino, e não está à altura das obras subsequentes. São Bernardo narra a ascensão de Paulo Honório, um rico proprietário da fazenda, com o objetivo de ter um herdeiro. Paulo Honório casa-se com Madalena, uma professora. O ciúme e a incompreensão de Paulo Honório levam-na ao suicídio. Trata-se de um romance admirável, pelo tratamento dado à problemática da coisificação dos indivíduos. Angústia é a história de um só personagem, que vive remoer a sua angústia por ter cometido um crime nacional. Agora estamos para escolher o Jorge Amado Faria. Olha, nós estamos encerradas hoje atualmente em Itabuna, na Bahia, em 1912. Ele se formou em Direito, ele se tornou também militante da esquerda, e ele se exilou várias vezes, fugiu de perseguições políticas. Também foi eleito deputado em São Paulo pelo Partido Comunista, perdendo o mandato quando o partido foi posto na ilegalidade. Uma dessas obras principais foi O Mar Morto, de 1936, e Capitães de Areia, de 1937. Agora falar sobre algumas características da obra dele. Algo que é? Mar Morto? Mar Morto, de 1936. Capitães de Areia. A característica, a obra dele meio que dividida assim, em duas fases. A primeira, antes do país do carnaval, que saiu característica pelo forte conteúdo político e pela denúncia das injustiças sociais, o que muitas vezes dá um caráter quantitatário e tendencioso. As obras aí incluídas, os estimativos psicológicos das obras dessa primeira fase, leva a uma divisão do mundo de heróis marginais, vagabundos, operários, prostitutas, meninos abandonados, marinheiros, etc. Os vilões da burguesia urbana e os proprietários rurais. Deram-se, enfim, para a sequência.
é uma exceção entre os romances da primeira fase, constituídos por uma das nossas primas, o autor. A segunda fase inicia-se com a publicação da Gabriela Carabo Canela, em 58, fugindo do autoritarismo e ao conservatismo psicológico, o Jorge Amado constrói um romance com elementos folclóricos e populares, dos costumes afro-brasileiros, progressista, candomblé, capoeira, etc. O mundo dos marginalizados torna-se então um mundo feliz, pois seus heróis levam uma vida sem preconceito, sem regras severas de controle social, o que lhes permite um elevado grau de liberdade existencial. A partir de então, como se houvesse descoberto uma forma, Jorge Amado insiste no movimento nordestino e mistura com pequenas variações. Então, o Jorge Amado, só para complementar aqui, ele é aquele escritor que é a Canela, Tieta da Grécia. Ouviram falar da Tieta? Já. Tieta da Grécia foi uma novela que é bem famosa. Dona Flor e seus dois maridos. Então, bem cotidiano. O último lá? Eu vou falar sobre as características do romance. As características. Vou me quiser anotar essa parte da Vai, não, palavra. vai. Cara, que delícia. Não vou nem explicar. Ó, gente, tem mais 5 minutos para dar 10 para ela. Características comuns aos romances específicos são as verossimilhança ou exagero da realidade dos elementos históricos e sociais. A linearidade narrativa, a tipificação social e a construção que deve dar a ideia de abrangência aos sociais a bagaceira, José Américo Almeida, 1934, São Bernardo, Graciliano Bueno, 1934, Manrique José Ribeiro, 1936, Marlor e Jorge Amado, 1937, Estações de Areia de Jorge Amado, 1938, Seca de Graciliano Bueno. Não, mas não sei. Cara, bota no look da dela.